Sejam muito bem-vindos às nossas conversas sobre finanças pessoais. Para quem não sabe, eu sou formado em administração, tenho mestrado em finanças, atuo na área financeira há bastante tempo e, no final das contas, eu tenho bastante fundamento para ajudá-los a dar alguns passos a mais. Mas antes disso, gostaria de passar por alguns elementos básicos, porque muitas pessoas acham que sua vida financeira vai melhorar em função de trabalhar melhor em investimentos. Mas esse é apenas um dos elementos. Existem muitos outros que precisam ser levados em consideração e são, inclusive, mais relevantes. Então, vamos lá. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que muitas pessoas elas enxergam finanças pessoais como um elemento íntimo de suas vidas. E, na minha visão, aqui tem um problema sério, ok? Tem um problema sério não pelo fato de que as pessoas deveriam simplesmente falar com quaisquer outras sobre suas questões financeiras. Não, não é isso também. Mas é importante entender que geralmente as pessoas elas se esquivam de pedir ajuda. Então, ajuda é uma questão muito importante. Nós não aprendemos na escola finanças pessoais. Ah, mas a vida me ensinou. Geralmente a vida não ensina bem esse elemento. Geralmente a vida ensina você que você acaba tendo que gastar a cada dia e ganhar a cada dia para pagar aquilo que você come, aquilo que você consome dia a dia. Mas ninguém te ensina a juntar esses recursos para o futuro. Ah, mas o meu avô me ensinou. Ótimo, você foi privilegiado. A maioria das pessoas vive para consumir e trabalha para consumir. Então, nós temos aqui esse elemento central que é a ajuda. Ele é de extrema relevância em relação à nossa questão financeira, porque, querendo ou não, é importante que vocês entendam o seguinte: quando a gente está trabalhando, quando a gente está avaliando cada uma das possibilidades financeiras dentro da nossa vida, a gente tem diversas pessoas que desejam, entre aspas, ok? Desejam contribuir com esse futuro. E muitas vezes o que acontece é que as pessoas elas acabam caindo em pontos, em lugares que não são muito agradáveis em função de vendedores. Vendedores que vestem ternos, ok? E eu sei que a maioria de vocês sabe exatamente do que eu estou falando. Esses vendedores que vestem ternos, eles recebem comissão, pessoal. A pessoa que recebe comissão, ela vai vender aquilo que é importante para ela, aquilo que tem valor para ela, porque é o que paga a comissão. Então, ela vai receber em cima daquilo que ela te vende, porque ele é um vendedor. Se você entrega para essa pessoa a responsabilidade de decidir por você, a chance de você estar sendo lesado é significativa. Então, via de regra, se existe um conflito de interesse, muita atenção. As pessoas elas vão tender a ir para o lado que seja interessante para elas e não para o seu lado. Então, no final das contas, a busca pela ajuda é para que você seja capaz de tomar suas próprias decisões. E aí, alguns de vocês podem chegar em uma confusão, mas você falou que eu não devo trazer isso para o espaço íntimo, e agora você está falando que é para eu me centralizar em mim mesmo? E a resposta é sim, tá? A resposta é justamente sim. Você precisa aprender. E não, isso não é natural. Para quem já teve filho, a vida não ensina a gente em como criar o nosso filho. As pessoas que deixam a vida simplesmente ensinar a maneira ideal acabam tendo dificuldades aí como pais, assim como qualquer outro ponto da nossa vida. É necessário estudar, é necessário aprender para que vocês tenham condições efetivas de produzir valor em cima do dinheiro, que é um elemento tão central nas nossas vidas. E aqui, naturalmente, vai chegar a aula na qual eu irei falar um pouco mais sobre o fato de que o dinheiro não é tão central assim, mas vamos aos poucos. Antes de mais nada, eu gostaria que vocês entendessem que são a peça central aqui
da nossa conversa. Então, não fuja da responsabilidade, ok? É fundamental que você aprenda. E assim como psicologia, você não vai no psicólogo para ele te dar uma solução. Você vai no psicólogo para trabalhar em si mesmo a solução. A solução, ela não vem de graça, ela não vem sem esforço. É necessário que você se empenhe para alcançar os seus resultados. Ah, eu vou contratar uma pessoa que vai gerenciar minha carteira. Gente, pessoas milionárias que foram muito famosas e acabaram tendo muita dificuldade financeira em função de agentes que eles confiavam e que no final das contas trouxeram prejuízo. Muito mais para gente que não tem tanto dinheiro quanto essas pessoas. Então não terceirize essa responsabilidade. Se vocês querem ter sucesso financeiro, vocês precisam estudar. Mas não começa por investimentos, ok? Essa história não começa por investimentos. Investimentos vem só lá na frente. Porque investimento não são os R$ 1.000 que você vai investir hoje, por exemplo. Se você investe esses R$ 1.000 hoje, o que vai acontecer é que você, no final das contas, no final do ano, vai ter R$ 1.100. Ganhou R$ 100 em um ano, ganhou mais ou menos uns R$ 8 em um mês. Isso faz diferença na vida de alguém? Não faz diferença, gente. Então, assim, guardar R$ 1.000 hoje e nunca mais guardar não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Existe uma sequência de passos que precisam ser dados para que vocês alcancem bons desempenhos, ok? Então, não, investimentos não é a parte principal em relação a finanças pessoais. A parte final em relação a finanças pessoais, ela tem muito mais a ver com o quanto que você ganha versus o quanto que você gasta. Ok? Então, é o quanto que você ganha versus o quanto que você gasta, que vai resultar em um saldo, que para muitas pessoas vai ser negativo, mas para algumas vai ser positivo. Então, esse saldo é o que te possibilita economizar, juntar dinheiro. Então, juntar. E juntar sempre. E aqui vem um ponto importante, ok? Juntar sempre. Ah, mas eu só tenho 50. Ótimo, junte 50. Ah, mas eu só tenho 20. Ótimo, junte 20. Quer dizer que esses 20 eles vão fazer diferença brutal lá na frente? Não. Mas quer dizer que vocês vão ter começado um novo hábito. O hábito de juntar, que não é tão fácil quando a gente já tem o hábito de gastar muito exacerbado. Então, o hábito de juntar é o que vai fazer bastante diferença, porque você criando o hábito, você consegue manter aí um ciclo virtuoso de produção de recursos. Então, juntar sempre, ok? Sempre é o que vai fazer vocês enriquecerem. E mais para frente eu vou explicar que nós temos a equação que leva o valor do dinheiro para o futuro, ok? Essa equação é um pouco complexa, eu vou explicar com calma muito mais para frente, não vai ser nesse exato momento, mas nós temos o valor presente multiplicado pela minha taxa, por 1 mais a taxa, ok? A taxa é o I, elevado ao número de períodos. Então, aqui nós temos uma multiplicação e aqui nós temos uma potência. Para aqueles que são menos familiarizados com a matemática, a potência ela é sempre muito mais significativa do que a multiplicação. Então, se eu duplicar o meu período, é muito mais significativo do que se eu duplicar ou a minha taxa ou o meu valor presente. Então, o mais importante nessa equação é o n, é o número de períodos. Então, juntar sempre.
Isso é extremamente importante. E além disso, por fim, eu gostaria de enfatizar o fato de que é complicado juntar se no final das contas nós não temos objetivos. Isso é uma dificuldade. Desculpa. Objetivos. A gente se acostuma tanto a viver o dia a dia que a gente esquece de estabelecer os objetivos de longo prazo, ok? Ah, eu quero me aposentar com esse perfil de aposentadoria. E nós, como pessoas com TDAH, somos mais imediatistas. E sendo mais imediatistas, a gente tende a pensar mais no presente. Só que nós precisamos fazer o esforço, ok? Nós precisamos criar os hábitos certos para que nós possamos atingir esses objetivos que são tão relevantes quanto os objetivos do presente, e talvez até mais. Então, esse imediatismo, ele exige que nós tenhamos objetivos claros, e os objetivos claros, eles vão nos conduzir justamente à superação dos desafios, dos nossos ímpetos, para que nós cheguemos lá no nosso longo prazo. Se nós simplesmente olharmos para o presente e esquecermos de nos preparar para o futuro, nenhuma surpresa está no fato de que o futuro será muito mais complexo. Então, esse foi apenas um primeiro vídeo, ok? Vamos falar muito mais sobre isso. Eu estou fazendo um vídeo em um formato um pouquinho mais curto, eu acredito que isso vai ficar mais interessante para vocês. Deixem os seus comentários, compartilhem com as pessoas que vocês achem relevantes e, naturalmente, estamos aqui para contribuir. Se alguém quiser apresentar suas próprias ideias, estamos aqui para ouvir.